Muito bem, gente, muito bem. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos depois, mas eu quero contar um pouquinho para vocês do que acontece no início desse capítulo. Evangelho de Lucas, deixa eu colocar aqui na minha Bíblia também. Jesus, esse capítulo 11 é bem rico, não é? Ele fala tanta coisa importante, Jesus ensina a orar, ele fala coisas bem importantes, mas eu quero frisar um fato. Jesus, ele acabara de expulsar um demônio que impedia que um homem falasse. O homem era mudo por causa de um demônio. Isso não significa que todo mudo seja possuído por um demônio, né? Mas nesse caso aqui, esse não falava porque um demônio o impedia de falar. E Jesus vai e expulsa esse demônio, e esse homem começa a falar. Ele automaticamente, instantaneamente começa a falar. A multidão que seguia Jesus ficou admirada com o que aconteceu. Mas alguns disseram assim: olha, sabe por que ele consegue fazer isso? Ele faz isso porque o chefe dele é o chefe dos demônios. E então ele tem poder do chefe dos demônios para expulsar esse demônio. E Jesus, depois de falar várias coisas, vários argumentos dizendo que isso não é verdade, ele diz: olha, na verdade, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, na verdade é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, é pelo poder de Deus que eu faço isso, e isso prova para todos vocês que o reino de Deus chegou até vocês. Jesus fala: olha, o poder de Deus age através de mim, e isso prova que o reino de Deus chegou até vocês, chegou entre vocês. Jesus afirma que agora o poder de Deus está agindo na terra através do Filho de Deus, e Ele é o Filho de Deus. E o poder que ele usa é o poder de Deus. Isso é a prova de que o reino de Deus chegou a este mundo. E o seu poder é imensamente maior do que os poderes do reino deste mundo. Vejam, eu queria contar essa história para dizer a vocês que Jesus nos diz claramente que dois reinos coexistem na terra: o reino desse mundo e o reino de Deus. O reino do mundo, o reino desse mundo, é o reino onde reina a injustiça, é onde reina o orgulho, o desejo de independência, o egoísmo, a ambição, a promiscuidade. Esse é o reino das pessoas que estão sendo iludidas com promessas de felicidade, lutam a vida inteira em busca dessa felicidade que esse mundo promete. Mas depois de lutar a vida inteira por isso, se sentem frustradas e desanimadas. E por falar em desânimo, eu vi uma coisa interessante, eu li algo interessante sobre isso essa semana, e conta-se que os demônios se reuniram e resolveram fazer uma Black Friday, resolveram fazer uma liquidação do que eles oferecem. Dois anjos de Deus curiosos foram lá ver o que estava acontecendo. E chegaram lá, tinha prateleiras, mais prateleiras. Uma era ambição, outra era egoísmo, outra era falar mal dos outros, outra era medo,
e muitas coisas haviam lá à venda, e as pessoas loucas adquirindo cada uma delas. Mas havia uma prateleira vazia, totalmente vazia. E os anjos disseram: mas e aqui essa prateleira está vazia por quê? E os demônios disseram: essa prateleira aqui é a prateleira do desânimo, e não sobrou nada, estão todos distribuídos sobre a terra, todos pegaram. Vocês já perceberam como existem pessoas desanimadas? Como tem gente desanimada nessa terra? E o desanimado, a grande palavra do desanimado é: eu não consigo, eu não posso, não dá mais, né? Eu não consigo mais sustentar o meu casamento, eu não consigo mais estar no meu trabalho, eu estou desanimado com os meus amigos, eu estou desanimado com a minha vida. O desânimo. Preste muita atenção sobre isso, gente. O desânimo é uma das coisas do reino deste mundo. Quando Paulo nos diz exatamente o contrário disso. Paulo diz: olha, todas as coisas eu posso. É o contrário do desânimo, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala num contexto, eu sei, mas ele está dizendo: em Deus eu não vou desanimar, aconteça o que acontecer, eu não desanimarei. Mas o reino dos desanimados é o reino do mundo. Mas o reino de Deus é o reino onde reina o amor, é onde reina a verdade, é onde reina o perdão, a reconciliação, a esperança e a fé. Esse é o reino onde as pessoas reconhecem os seus pecados, arrependem-se e experimentam o perdão de Deus, e conscientes do amor de Deus, se sentem seguras, e crescem a cada dia, sendo pessoas melhores a cada dia, influenciando outras pessoas a também conhecerem a Jesus e crescerem. Esse é o reino de Deus. Esses dois reinos, eles coexistem. Eles estão presentes nesse mundo e não é difícil distingui-los. É fácil ver esses dois reinos operando na terra, e nós estamos envolvidos nessa batalha. Porque de vez em quando a gente também assume algumas posturas do reino desse mundo. A gente esquece das coisas de Deus e fala: olha, eu não consigo fazer nada, eu estou desanimado, eu não quero fazer mais nada. Muitas vezes nós também caímos nessas armadilhas. Então esses dois reinos coexistem e operam nesse mundo, e nós estamos envolvidos nessa batalha, onde as armas são espirituais. Nós não lutamos com as armas desse mundo, com as mesmas armas que o mundo luta. Nós lutamos com armas espirituais, e a principal delas é a fé. A principal arma que nós lutamos é a fé, é o escudo da fé, que nos defende dos dardos inflamados do maligno. É isso que Paulo nos diz. Nós não usamos as armas que o mundo usa, nossas armas são outras. Nossas armas são aquelas que Deus tem colocado em nossas mãos. E a principal delas é a fé. Quando Jesus
acabou de dizer isso, versículos 27 e 28 agora. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. A mulher, após ouvir o que Jesus falava, ela se encantou tanto com o que ele dizia, que ela disse: olha, a mulher que te deu a luz é uma bem-aventurada, a mulher que te amamentou é muito feliz em ter você como filho. E Jesus diz: olha, mais feliz do que ela é aquele que ouve a minha palavra e a obedece. Aquela mulher talvez não conhecesse a história da mãe de Jesus, talvez não conhecessem a história de Maria. Então Jesus afirma para aquela mulher exatamente o que é que tornou Maria uma mulher abençoada e feliz. E o que foi que tornou Maria uma mulher abençoada e feliz? Foi o fato de ela ouvir a voz de Deus e obedecer. Ela falou após ouvir Deus falar ao seu coração. Ela disse: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. É um grande desafio para a minha vida, mas que a tua vontade seja feita na minha vida. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Apenas ouvir a mensagem não faz muita diferença, mas a verdadeira fé é revelada na obediência à mensagem de Cristo. É claro que a fé vem por ouvir, mas somente ouvir não faz tanta diferença. Há muita gente que ouve, especialmente programas de televisão, né? Está cheio de gente assistindo programa de televisão aí, que falam e prometem, e dizem coisas, dizem, programas muitas vezes que se dizem cristãos, mas somente ouvir não faz muita diferença. Felizes são aqueles que ouvem e obedecem a mensagem de Cristo. Versículo 29, quando a multidão se juntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem, eu, serei um sinal para a gente desse mundo. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é maior do que Jonas. Jesus está dizendo: gente, como vocês são incrédulos, como vocês têm dificuldades de crer. Vocês pedem um milagre como prova de Deus, mas nenhum milagre vai ser dado a vocês, a não ser o milagre de Jonas. E qual foi o milagre de Jonas, né? Lembram, está lá no livro do profeta Jonas, a história dele, que Deus manda ele para Nínive,
falar aos ninivitas, que era um povo extremamente promíscuo e longe de Deus. E Jonas faz: não, eu vou para outro lugar, vou para outro lado, não quero isso. E Deus mostrou a Jonas que o melhor para a vida dele era obedecê-lo. E Jonas realmente, depois de um certo sufoco que ele passa, depois de um perrengue grande que ele passa no ventre de um grande peixe, Jonas resolve fazer o que Deus pediu para ele fazer. E ele vai a Nínive. E ele fala àquela cidade, ele sai pela cidade falando, e as pessoas se convertendo e entregando a vida a Deus, e se arrependendo dos seus pecados e mudando de vida. Que maravilha aconteceu! Jonas foi um milagre, mas o que aconteceu em Nínive foi um milagre maior ainda. A rainha de Sabá, diz Jesus, era uma rainha muito rica, e ela saiu de longe, porque ouvia falar a respeito de Salomão, que era um rei extremamente sábio e extremamente rico. E Jesus fala: mas eu sou maior que Salomão, eu sou maior do que o profeta Jonas, eu sou o sinal. Assim como Jonas foi um sinal para a cidade de Nínive, assim o Filho do Homem será um sinal para o povo de hoje. O que Jesus está dizendo é: gente, não é Jonas que é sinal para vocês, eu sou o sinal de vocês, porque eu sou maior do que Jonas. Jonas era um simples profeta, era um homem, um profeta, Deus o enviou, mas eu sou o próprio Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou maior do que Jonas, mas vocês não creem, vocês não querem crer. Com essas afirmações, Jesus queria dizer que hoje Ele é o sinal de Deus, sinal de que o seu reino chegou, e com Ele e com o reino de Deus, chegou a aceitação, o perdão e a salvação de todo aquele que crê. A salvação de todo aquele que crer. Mas Jesus diz com muita tristeza: mas vocês não querem me ouvir. Eu sou o sinal, eu sou o milagre, mas vocês não querem me ouvir. E aí Jesus fala: no dia do juízo, quando vocês forem julgados, a rainha de Sabá vai se levantar contra vocês, vai ser uma testemunha contra vocês, porque ela saiu de longe para conhecer as riquezas e sabedoria de Salomão, e chegando lá, ela encontrou o Deus de Salomão. E lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 9, a rainha de Sabá diz: bendito o Senhor seu Deus, o amor dele é eterno. A rainha de Sabá saiu para conhecer a sabedoria de Salomão, e para ver as riquezas. Ele era o rei mais rico. E chegando lá, ela ouviu falar do Deus de Salomão. E ela saiu de lá dizendo: como o Deus de Salomão é um Deus que tem um amor eterno. O povo de Nínive também vai se levantar contra vocês no dia do juízo. O povo de Nínive vai ser testemunha contra vocês também, porque ao ouvirem a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados, mas vocês não querem me ouvir. Que tristeza! Eles se arrependeram, ao ouvirem a minha palavra, vocês me ouvem e não se arrependem. E eu fiquei imaginando por que as pessoas não creem. Por que há tanta dificuldade nas pessoas em crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas?
Quanta dificuldade em as pessoas entenderem que somente um relacionamento profundo com Deus as levará a uma vida de qualidade nesta terra e uma vida eterna. Quando as pessoas vão entender isso? Por que é tão difícil entender isso? E por que é tão fácil dar ouvidos aos valores dessa terra e tão difícil dar ouvidos aos valores de Deus? Por que isso acontece? Em primeiro lugar, isso acontece, como Jesus disse, porque as pessoas buscam milagres como um sinal. Elas querem ver alguma coisa. As igrejas que anunciam milagres estão lotadas, estão cheias. É só colocar ali na frente: sexta-feira da prosperidade. Venha fazer um pacto. Essa palavra pacto é uma coisa séria, né? Venha fazer um pacto e você vai ter sua empresa recuperada. A igreja enche. Venha ser curado da sua doença. A igreja enche. As pessoas querem ver para crer. Mas Cristo nos diz que Ele é o sinal. Nenhum outro sinal lhe será dado. Ele é o sinal. E ele só pode ser encontrado pela fé. Não tem um outro jeito, gente. Ele só pode ser encontrado pela fé. Ninguém se aproxima de Deus a não ser pela fé nele. Não há uma outra forma de chegar até Deus a não ser pela fé, pela crença. Nenhum milagre que você veja vai te levar à fé. Você com o tempo vai se acostumar com ele e vai esquecer de tudo. Mas aproximar-se de Deus é apenas pela crença, pela fé de que Deus é Deus. A segunda razão que as pessoas têm tanta dificuldade em crerem é que elas estão encantadas com o reino deste mundo. A rainha de Sabá, ela veio conhecer a sabedoria e ver as riquezas de Salomão. E ela encontrou o Deus de Salomão, o Deus em quem Salomão cria. As pessoas estão encantadas com o reino deste mundo, com as coisas desta terra que são palpáveis, que eu não preciso de fé para alcançá-las. Estão na minha frente. Eu posso chegar até elas pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento, pela minha força. Jim Elliot disse uma grande verdade. Ele disse: o sensato é aquele que desiste do que não pode guardar para guardar aquilo que ele não pode perder. O sensato é aquele que desiste daquilo que ele não pode guardar, que não vai ficar com ele para sempre. E ele busca para guardar aquilo que ele não perderá nunca. É como aquilo que eu disse algumas vezes no grupo aqui que nós temos, que alguém perguntou a um sábio: o que é que você quer da vida? O que você quer da vida? E ele respondeu: eu quero tudo aquilo que eu possa levar. O que eu não posso levar não me interessa. Eu quero o que eu posso levar. Mas as pessoas estão buscando exatamente aquilo que não podem levar. Você sabe como os caçadores
de macacos pegam os macacos, lá na África, eles fazem assim, eles pegam um coco, tiram tudo que tem dentro dele, colocam uma corrente amarrada no coco e numa árvore, fazem um orifício pequeno no coco e colocam dentro desse coco aquilo que mais os macacos gostam. Lá dentro do coco. O macaquinho chega, coloca a mão e pega o que mais ele deseja. Só que com a mão fechada ele não consegue sair. Ele não consegue tirar. E ele não solta. Não solta. No outro dia, chega o caçador, pega a corrente e sai levando o macaco. Ele ainda preso na casca do coco. Sai levando o macaco. Porque ele não larga a casca. Muitas vezes, muitos de nós estão presos à casca do coco. Andam por essa vida acorrentados à casca do coco. Aquilo que não tem valor nenhum. Mas estão presos ao que não tem valor, ao que nunca vão levar. Eu queria que nessa manhã você pensasse um pouco nisso, porque isso é muito importante, gente. Às vezes, nós que somos cristãos, nós muitas vezes nos apegamos a cascas, a coisas que não valem nada, em troca da nossa liberdade. Entregamos a nossa liberdade a coisas que não têm valor, que nós não levaremos. Ficarão todas aí. Eu não estou dizendo que você não pode ter as coisas, não deve trabalhar, não deve estudar, nem deve conquistar, nem deve planejar. Não, tudo isso é importante na sua vida. O que eu estou dizendo é que você não pode ser tão apegado a essas coisas, valorizar tanto essas coisas, que se esqueça do que realmente tem valor. Mas ainda há uma outra razão porque as pessoas não creem. As pessoas não creem ainda porque elas não querem se comprometer com o reino de Deus. Elas não se desafiam a quebrantar o coração, não se desafiam a crer, porque crer necessariamente leva a mudanças, e as pessoas não querem mudar. As pessoas não querem se submeter a mudanças, elas querem ficar do jeito que estão. Estão presas nas cascas, não têm liberdade nenhuma, mas elas mantêm a esperança que aquela casca vai libertá-la um dia. As pessoas não querem mudar. Os ninivitas ouviram a mensagem de Jonas, se arrependeram dos seus pecados e creram em Deus e mudaram. O apóstolo Paulo nos disse que ele precisou deixar para trás tudo o que ele cria, para viver o que ele passou a crer a respeito de Cristo. Ele disse, olha, tudo aquilo que eu cria no passado. Ele era um judeu praticante, convicto, alguém profundo, conhecia profundamente a lei, conhecia profundamente tudo. E ele disse, agora, depois que eu conheci Jesus Cristo, eu joguei tudo isso fora. Eu deixei para trás tudo isso. Porque o que eu entendi, o que eu descobri em Cristo é muito maior. E eu vou levar para a eternidade. Deixar para trás o que não pode levar e apegar-se àquilo que nunca perderá, porque é eterno.
Jesus é o sinal. Jesus é o grande sinal que pode fazer alguém crer. Se você deseja crer, ouça a história de Jesus. Ouça quem é Jesus. Leia o Evangelho. Peça para alguém te ensinar o Evangelho. Só assim você vai crer. Só assim você terá fé. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Aquele que crê, reconhece que as palavras de Cristo são sempre o melhor para as suas vidas e as obedece, porque ele conhece a Cristo e ele crê em Cristo. Não há outra saída, não há outro jeito. Frequentar uma igreja nunca vai salvar a sua alma. Apenas estar presente aqui nunca irá salvar a sua alma. O que salvará a sua alma é a fé que você tem em Jesus Cristo. É a esperança que você tem nele. Sabe, o Disseu até comentou um pouco sobre isso, mas depois da pandemia, algumas pessoas começaram a realmente não voltar para as igrejas. Sabe, foram 2 anos, gente, é muito tempo. Foram praticamente 2 anos sem que a igreja se reunisse. E as pessoas se acostumaram a não vir mais para a igreja. Especialmente aquelas que já não eram tão profundamente comprometidas. Mas há uma desculpa que muitas pessoas têm dado hoje para não virem à igreja. Sabe qual é? É uma desculpa que, à primeira vista, parece algo convincente. A pessoa diz assim: olha, eu descobri com a pandemia uma coisa, que eu não preciso de igreja para ser salvo. Eu não preciso de uma igreja para ter relacionamento com Deus, porque Deus está aqui em minha vida. Então eu não preciso de uma igreja para isso. Parece que teoricamente isso é até verdadeiro, né? Mas quando você analisa profundamente isso, você vê que essa é mais uma armadilha para tirar você do convívio do povo de Deus. É mais uma armadilha. É mais uma casca de coco que você coloca a mão lá dentro e não tira mais. É mais uma. Porque, gente, aquele que crê, ele tem prazer em estar com o povo de Deus. Aquele que crê, ele quer aprender mais, quer conhecer mais, quer ouvir mais, quer cantar com os outros, quer louvar. Ele deseja isso e ele sente falta disso. Isso faz falta. Então essa teoria de que eu posso ser cristão sem igreja, olha, eu tenho 66 anos, 42 de pastorado. Eu nunca vi nenhum cristão que tenha um relacionamento profundo com Deus que não seja envolvido com nenhuma igreja. Eu nunca vi. Pode ser que exista algum, você me apresente depois, mas eu nunca vi. Não é que perdure muito tempo isso. Não existe. Porque a comunidade faz parte das nossas vidas. Isso aqui faz parte da igreja de Cristo. Isso é parte do corpo de Cristo. E Cristo se move através desse corpo. E nós somos esse corpo. Cristo é o sinal. Não haverá nenhum outro sinal para você. É só Cristo. Então conheça Cristo. Creia nele. Obedeça a sua palavra. E seja salvo, amado
aceito eternamente, porque o nosso Deus é profundamente misericordioso. Não importa a distância que você esteja dele, não importa, ele o ama. Ele o ama. Olha, eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Talvez a coisa mais difícil, talvez o maior desafio para o cristão é acreditar que Deus o ama. Esse é o maior desafio. Porque na maioria das vezes, nós nos sentimos desamparados. O desamparo é algo que ronda. Eu acho que o desamparo é uma outra prateleira que estava quase vazia na Black Friday. Porque as pessoas assumem esse desamparo, se sentem sozinhas, não conseguem acreditar que Deus as ama profundamente, independentemente delas, e ama para sempre, eternamente. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Deus, muito obrigado, porque nós cremos no Teu amor, nós cremos no Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado, porque nós nem sabemos como cremos, mas nós cremos. E nós sabemos por que cremos, sabemos o que cremos, sabemos em quem cremos. E te somos gratos eternamente pelo teu amor. Nós sabemos que no dia em que fecharmos os nossos olhos nesta terra, a luz vai ser acesa e nós reabriremos, ressuscitados, os nossos olhos no paraíso. E esta crença nos traz uma profunda paz, além, muito além de todas as dificuldades que possam existir nessa terra. Obrigado, Deus, pela fé que nós temos. E abençoa-nos, ajuda-nos a transmitir esta fé para aqueles que ainda não têm, para aqueles que desejam ter, mas não conseguiram encontrar ainda estão buscando nas coisas desse mundo. Mas nos ajuda a que pelas nossas vidas pessoas possam crer, depender do Senhor e entregarem-se completamente ao Senhor. Obrigado, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Nós temos algumas razões para orar. Nós temos duas Solanges que precisam de oração, Solange Andrade e a Solange Tanaka. A Solange Tanaka também não está bem de saúde, né? A gente vai orar por ela também aqui. E temos a Malu também, né? Temos a Malu. E eu posso falar sobre a Malu? Posso falar sobre ela? Eu queria que você orasse de uma forma especial para a Malu. E a nossa oração é que Deus toque no coração dela. Ela é irmã da Ruth, mas ela nunca teve, né, Ruth, um relacionamento com Deus profundo. Ela nunca teve. E ela está com câncer, extremamente avançado, e os médicos já dizem que ela está na etapa final da vida dela, né? E ela crê num Deus que não existe.
ela crê num Deus que apenas pode curá-la. No Deus que pode não curá-la, ela não crê. E nós cremos no Deus que pode curar, mas que muitas vezes não cura. E continua sendo Deus. E quando não cura, nós vamos para perto dele, porque cremos pela fé que isso é verdade. É muito difícil dizer para uma pessoa que está nesta reta final. É claro que todos nós oramos pela cura dela, mas o que os médicos dizem é que não há cura. Eu entendo que muitas vezes os médicos dizem isso e a pessoa fica curada. Deus cura. Faz um milagre e cura. Deus pode fazer isso? Claro que pode. E nós pedimos isso. Mas nós cremos que também Deus pode não fazer isso. E ela hoje, talvez incentivada por algumas pessoas, ela crê no Deus que vai curá-la. E se não curar, ela não sabe o que fazer com esse Deus. Ela não pode acreditar num Deus que não vai curá-la. É muito difícil isso, né? Eu fico pensando na Ruth, que passa bastante tempo com ela lá, em dizer para ela, olha, você vai morrer. E para onde você vai? E se Deus não curar você, para onde você vai? Você vai morrer? Não, né? Que ela pode ser curada. Se Deus não curar você, o que vai acontecer? Ela não tem resposta para isso. E ela precisa ter resposta para isso. Eu e você, todos nós que estamos aqui, precisamos ter essa certeza. A palavra de Deus nos diz que os nossos dias estão todos contados. E o meu pode ser 66 anos. E eu posso ir amanhã. Mas eu sei para onde vou. Eu sei para onde vou. E todos nós precisamos saber para onde nós vamos. E nós só vamos para esse lugar que nós cremos, porque um dia nós cremos que Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz e nos livrou da condenação eterna que o pecado nos trazia. É só por isso. Não é por nada de bom que eu tenha feito. É somente por isso. Então orem pela Malu. Orem para que de alguma maneira ela possa crer no Deus que pode não salvá-la da morte. Vamos orar. Vamos orar. Baixe a sua cabeça mais uma vez. Deus, eu quero te pedir agora, Pai, pela Solange Tanaka, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a restaure, que o Senhor restaure o seu físico e o seu emocional. A gente sabe que ela tem passado por momentos difíceis. O Senhor também sabe. Então fortalece-a, Pai, que ela possa melhorar, se sentir melhor. Cuida também da Solange Andrade, com tantas dores que sente, tanto mal-estar há tanto tempo. O nosso desejo é que o Senhor milagrosamente a cure. Esse é o nosso desejo e nós pedimos isso ao Senhor.
age na vida de Solange. E muito obrigado a Deus porque ela crê. Ela crê num Deus que pode curá-la e que pode não curá-la. E mesmo assim Ele continua sendo Deus. Ela crê nisso. Abençoa a Malu, Senhor, que não crê assim, que tem tido dificuldades de crer assim. E eu te peço que de alguma maneira, o teu Espírito Santo liberte a Malu dessa prisão onde ela se encontra. Esse apego com essa vida e o desapego com a eternidade. Ó Deus, que ela possa crer no Deus que pode não curá-la. Que ela saiba que o que de melhor ela pode receber de Deus é a salvação eterna, não é a sua cura física. A cura física é uma coisa muito boa, mas o que Deus pode dar de melhor para ela é a salvação eterna, é o perdão dos seus pecados e a salvação eterna. Que ela possa crer nisso, Pai, enquanto ela ainda tem lucidez, que ela possa crer. Mas nós confiamos no Senhor, nós não sabemos, nós não conhecemos quais os desígnios do Senhor, e nós também oramos pela cura da Malu. O Senhor pode curá-la, o Senhor pode dar para ela a oportunidade de te conhecer melhor. O Senhor pode fazer isso, e nós pedimos que o Senhor faça isso. Mas é claro, Pai, nós nos submetemos à Tua vontade, ao Teu querer, porque os Teus pensamentos estão muito acima dos nossos. Abençoa, Pai, essas pessoas e outras pessoas enfermas também da nossa igreja, que o Senhor abençoe cada uma delas. Eu quero colocar em Tuas mãos também a Dona Ruth, que há tanto tempo está naquela situação, ó Deus, mas que nós temos a certeza que ela crê, mesmo ali como ela está. Ela se emociona quando falamos a respeito de Jesus, e ela crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, desde a mais tenra idade. E sabemos que um dia o Senhor a levará, no dia que o Senhor desejar, para estar com o Senhor para sempre. Abençoa-nos, Pai, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.